Agora, um dos regressos mais aguardados da pop depois de 40 anos. Os ABBA estão finalmente de volta com um novo álbum de estúdio, Benny. Ouvi dizer que vai haver uma continuação de Mamma Mia. Sim? Sim? O nome é Here We Go Again. O que é brilhante? Sim? Conte-me tudo do que sabe. Bem, é mais uma prequela. Na verdade, porque é sobre tudo o que aconteceu antes de chegarem à Ilha Kalokiri. Ok. Durante anos, os fãs só podiam especular até que Benny Andersson finalmente revelou a verdade por detrás da separação dos ABBA. Ele e Frida já foram vistos como o casal perfeito, adorados por milhões, mas a porta fechara. A sua realidade estava longe de ser perfeita. Numa rara entrevista, Benny revela o que realmente levou à separação. Foram as pressões da fama? Qual foi o ponto de ruptura? Junte-se a nós enquanto expomos a terrível verdade que Benny Andersson confirmou. O amor azedou. Na década de 1970, quando os ABBA dominavam a cena da música pop, Benny Andersson e Annie Frida Lindstad pareciam o casal perfeito. A sua história de amor desenrolou-se juntamente com a sua ascensão à fama, assim como a dos seus companheiros de banda Bjorn e Agneta. Mas por detrás das roupas brilhantes e dos sucessos, as coisas não eram tão perfeitas como pareciam. Os problemas estavam a surgir silenciosamente e, eventualmente, iriam separá-los. Benny e Frida conheceram-se em 1969, muito antes de os ABBA existirem. Na altura, Frida estava a fazer o seu nome na cena musical folclórica da Suécia. A Benny, já famoso com a sua banda The Hepstars, a versão sueca dos Beatles, reparou nela num festival de música. Havia algo nela. O cabelo ruivo flamejante e a voz poderosa chamaram imediatamente a sua atenção. A faísca foi instantânea. E, finalmente, os fãs dos ABBA tinham um sonho há muito tempo. E esta noite tornou-se realidade. A banda reuniu-se depois de 35 anos. Não eram apenas dois músicos. Eram dois sonhadores perseguindo o mesmo grande objetivo. Em 1975, Frida disse a uma revista sueca que conhecer Benny parecia a escolha certa. Ele compreendia o amor dela pela música de uma forma que mais ninguém tinha compreendido. Para Benny, não se tratava apenas do seu talento. Havia algo de diferente em Frida. A sua independência. A sua energia bruta. Ela não era como ninguém com quem ele tinha trabalhado antes. À medida que os ABBA ganhavam forma, a relação de Benny e Frida também ganhava forma. Enquanto Bjorn e Agneta estavam mais sob os holofotes como casal, Benny e Frida estavam ocupados nos bastidores a aperfeiçoar a música. Benny tinha um dom para criar melodias, e Frida tinha uma forma de colocar pura emoção em cada nota que cantava. Juntos, ajudaram a moldar o som que tornaria os ABBA lendários. Mas a fama teve um custo, com a explosão dos ABBA. Em meados da década de 1970, a pressão começou a cobrar o seu preço. Benny, um perfeccionista, passava horas intermináveis no estúdio, obcecado por cada detalhe. A sua abordagem meticulosa à composição nem sempre agradou a Frida, que era mais espontânea e guiada pela emoção. As mesmas diferenças que antes os tornavam uma grande equipa começaram lentamente a afastá-los. As suas lutas não eram apenas sobre música. A fama em si tornou-se um problema. Benny gostava de se manter discreto quando não estava em palco, enquanto Frida gostava do lado social de ser uma celebridade. Os amigos começaram a notar a tensão entre eles, especialmente durante as digressões mundiais dos ABBA. Até a sua centelha criativa, aquilo que os unia, começou a desaparecer. Em 1979, as fissuras no seu relacionamento eram demasiado grandes para serem ignoradas. Benny enterrou-se no trabalho, passando longas noites no estúdio. Entretanto, começaram a surgir rumores sobre a sua crescente ligação com Mona Neerklet, uma funcionária de televisão que conheceu durante um especial de TV dos ABBA. Tudo se desmoronou no início de 1981. Um dia, Benny chegou a casa e admitiu a Frida que tinha sentimentos por Mona. A notícia atingiu-a duramente. Embora tentassem manter as coisas profissionais para os ABBA, a tristeza era demasiado grande para ser ignorada. Depois de 9 anos juntos, o seu relacionamento acabou. Numa entrevista aberta ao Expressen, as mãos de Benny tremiam enquanto se esforçava por explicar o que tinha corrido mal. Insistiu que ainda eram amigos. Mas as pessoas próximas perceberam a dor por detrás das palavras. Para Frida, não se tratava apenas de perder um parceiro. Parecia uma traição a tudo o que tinham construído juntos, tanto no amor como na música. A separação deixou uma marca nos ABBA que não podia ser ignorada. Continuaram a fazer música,
Mas algo havia mudado. A faísca não era a mesma. Os dois casais que antes formavam a banda estavam agora separados, e as suas músicas começaram a refletir essa dor. Faixas como The Winner Takes It All e When All Is Said and Done tiveram um impacto diferente para aqueles que sabiam o que se passava nos bastidores. Enquanto o mundo via o casal de ouro do ABBA a desintegrar-se, poucos sabiam a tristeza pela qual estavam a passar. Por isso, quando o repórter Lars Johansson entrou no escritório dos Expressen naquela manhã de maio de 1981, não fazia ideia de que estava prestes a descobrir uma história que iria mudar para sempre a forma como os fãs viam a banda. Por dentro da entrevista do Expressen, a 20 de maio de 1981, no interior de um pequeno escritório no jornal Expressen da Suécia, Benny Andersson estava sentado a uma secretária, mexendo nervosamente num maço de cigarros. O seu habitual ar de confiança não estava em lado nenhum. As suas mãos tremiam. Os seus olhos pareciam cansados e o peso das últimas semanas transparecia em cada movimento. Durante as semanas, evitou as perguntas inevitáveis, mas agora não havia como escapar-lhes. O homem que antes comandava os palcos com facilidade estava agora sentado inquieto, preparando-se para a conversa que tanto temia. Confessou que não fazia ideia de como as outras pessoas lidavam com momentos como este. A sua voz era pouco mais do que um sussurro, cada palavra carregada de incerteza. O fumo envolvia-o, criando uma barreira frágil entre ele e a verdade incômoda de que finalmente falava em voz alta. O homem que criou sem esforço alguns dos êxitos mais inesquecíveis do ABBA encontrava-se agora sem palavras quando se tratava da sua tristeza. A redação fervilhava de expectativa. Esta não foi apenas mais uma entrevista com uma celebridade. Foi o primeiro vislumbre real da desintegração do casal mais famoso do ABBA. Durante as semanas, os fãs especularam. Os tabloides sussurraram. Mas agora, Benny estava finalmente a quebrar o silêncio. Enquanto falava, as suas palavras carregavam o peso de uma história de amor que se tinha desfeito mais depressa do que qualquer um esperava. Do outro lado da mesa, o repórter ouvia atentamente. Demasiado absorto no momento para reparar que o café ao seu lado estava a arrefecer. Quando o assunto é Mona, Benny tentou amenizar a situação, mas as suas palavras não combinavam muito com o clima. Chamou-lhe a sua nova mulher, tentando dar uma gargalhada que não parecia nada natural. A sala caiu num silêncio desconfortável enquanto o peso da sua confissão se instalava. Por mais que tentasse minimizar, todos conseguiam ver a tensão por detrás do seu sorriso forçado. O clima mudou quando Benny começou a falar sobre o futuro do ABBA. Por momentos, deixou de lado a imagem polida da banda e falou honestamente. Admitiu que não eram perfeitos e que a fama tinha as suas dificuldades. Com um toque de exaustão, brincou dizendo que não se conseguia imaginar a dançar no palco com uma barriga de cerveja aos 45 anos. Na mesma semana, Frida deu a entrevista, mantendo a mesma força silenciosa que sempre a definiu. Ela falou com graça, recusando-se a guardar rancor ou arrependimento. Em vez disso, admitiu que, embora a separação tenha sido dolorosa, encontrou conforto em alguém novo, um empresário sueco cujo nome escolheu manter em segredo. Havia um misto de resiliência e vulnerabilidade nas suas palavras. Já não via o casamento como algo de que necessitava, mas sim o amor. Isso ainda importava. O amor, em qualquer forma que viesse, ainda valia a pena ser mantido. O artigo do Expressen foi um ponto de viragem para os ABBA. Ela desfez a imagem polida, revelando que até ícones da música enfrentaram sofrimentos e dificuldades. A banda continuou a fazer música durante mais 1 ano e meio. Mas algo tinha mudado. A centelha, que antes os definia, estava agora tingida de uma tristeza que nem as suas músicas mais animadas conseguiam mascarar. Por detrás do sucesso estonteante dos ABBA, houve uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu. Uma história que definiu uma das suas estrelas mais brilhantes. Como é que uma jovem rapariga, outrora tratada como uma estranha no seu próprio país, se tornou uma das vozes mais acarinhadas da música pop? A viagem de uma criança da guerra rumo à realeza da pop. Nos últimos meses de 1945, enquanto o mundo celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial, uma menina veio ao mundo numa pacata cidade norueguesa. O seu nome era Anne Frid Lyngstad, mas anos mais tarde, o mundo viria a conhecê-la simplesmente como Frida. Em vez de ser recebida com calor e celebração, o seu nascimento carregou uma sombra. Ela não era apenas mais uma criança. Era um bebê de guerra, filha de uma mãe norueguesa e de um soldado alemão. Num país ainda a recuperar das cicatrizes da guerra, esta linhagem fez dela uma pária antes mesmo de poder dar os primeiros passos.
A mãe de Frida, Signe Lyngstad, apaixonou-se por Alfred Hasse, um soldado alemão destacado na Noruega durante a guerra. O que começou como um romance, depressa se tornou um fardo pesado. Quando a guerra terminou, o país estava desesperado por se reconstruir, e qualquer pessoa associada ao inimigo enfrentou uma reação brutal. As mulheres norueguesas que mantinham relações com soldados alemães eram rejeitadas, rotuladas de traidoras e tratadas com hostilidade aberta. Os seus filhos, inocentes mas indesejados, suportaram o peso desse ódio. Para Frida e a mãe, a vida na Noruega do pós-guerra não foi nada fácil. Quando era menina, Frida cresceu a acreditar que o seu pai tinha morrido na guerra. Era a história que a sua família lhe contava, uma forma de a proteger de uma verdade muito mais complicada. Na esperança de deixar a dor e o estigma para trás, a sua mãe, Sina, tomou a dolorosa decisão de deixar a Noruega. Sem nada além de esperança num futuro melhor. Ela e Frida atravessaram a fronteira para a Suécia e acabaram por se estabelecer na pequena cidade industrial de Torskala. A vida não era fácil, mas Signe estava determinada a sustentar a filha. Trabalhava longas horas como costureira, costurando roupas durante o dia e deitando Frida à noite, fazendo tudo o que podia para construir uma vida em que a filha se sentisse segura e amada. Para a jovem Frida, a música não era apenas um passatempo, era um refúgio. Num mundo onde se sentia frequentemente uma estranha, cantar deu-lhe um sentimento de pertença. Aos 11 anos, já subia a pequenos palcos em eventos locais, e a sua voz carregava uma profundidade e emoção muito além da sua idade. Os habitantes da cidade repararam, mas ninguém estava mais orgulhoso do que a sua avó. Enquanto Signe trabalhava longas horas para o sustentar, foi a avó de Frida que alimentou o seu amor pela música. Juntou o pouco que tinha para comprar o seu primeiro giradiscos para Frida, juntamente com alguns discos de vinil valiosos. A cada volta do giradiscos, Frida perdia-se nas melodias, sonhando com uma vida muito maior do que a pacata cidade de Torskala. Frida partilhou uma vez numa entrevista numa rádio sueca em 1975 que a música era o seu escape. Ela explicou que quando cantava, tudo o resto desaparecia. Ninguém questionou o seu passado ou de onde veio. Tudo o que importava era a música. Para uma rapariga que cresceu a sentir-se uma estranha, aqueles momentos em palco deram-lhe uma rara sensação de aceitação. Os holofotes não julgaram, apenas brilharam, permitindo que a sua voz contasse uma história muito maior do que aquela escrita pelas suas circunstâncias. Aos 13 anos, Frida não sonhava apenas com música. Estava a fazê-la acontecer. Montou a sua banda, as Annie Fried Four, e passou a adolescência a atuar em todos os lugares que podia. Aos 16 anos, estava em digressão pela Suécia com uma big band, cantando números de jazz em salões de dança cheios. A sua voz profunda e comovente destacou-se, e não demorou muito para que os profissionais da indústria começassem a reparar. Em 1967, a AMI Records deu-lhe a hipótese de ficar sob os holofotes por conta própria, lançando o seu primeiro single. Foi o início de algo muito maior do que ela alguma vez imaginara. No início da década de 1970, quando os ABBA começavam a unir-se, ressurgiu uma verdade há muito enterrada sobre o pai de Frida. Uma revista alemã localizou Alfred Hasse, o homem que lhe disseram que estava morto, apenas para descobrir que estava bem vivo e a viver na Alemanha. Frida deparou-se com a possibilidade de o conhecer. Em 1977, foi marcada uma reunião, mas não foi o momento emocionante que se poderia esperar. Em vez disso, estava repleto de silêncios desconfortáveis, olhares estranhos e muitas perguntas que permaneceram sem resposta. Foi uma reunião que deixou Frida a braços com emoções que não sabia como processar. Frida recordou mais tarde que o seu primeiro encontro foi como se dois estranhos tentassem reconectar-se depois de 3 décadas separados. Apesar das tentativas de diminuir a distância emocional entre ambos era demasiado grande para ser ultrapassada. O pai sobre o qual ela passara anos a interrogar-se estava agora à sua frente. A história verídica da cantora do ABBA, Anna Fried Lyngstad, é também uma busca pelo seu pai, apenas para descobrir que o nascimento da cantora foi, na verdade, parte de um grande esquema nazi, mas a ligação que ela esperava simplesmente não existia. A menina, que já foi rejeitada pelo seu próprio país pelas suas raízes, tornou-se um ícone global, e a sua voz chegou a milhões de fãs em todo o mundo. De criança da guerra. A sensação pop, Frida superou muito do seu passado, mas a fama tinha uma forma de surpreender. Quando trocou o seu estatuto de estrela pop por uma tiara verdadeira, a questão manteve-se,
Encontraria finalmente a felicidade que procurava todos estes anos? O peso pesado da coroa. Depois de os Aba se terem separado e o casamento de Frida com Benny ter chegado ao fim, parecia que Frida Lyngstad estava prestes a viver o seu verdadeiro conto de fadas. Em 1992, casou com o príncipe Heinrich Russell-Royce von Plauen e, assim, tornou-se uma princesa. A imprensa sueca enlouqueceu. A sua adorada estrela dos ABBA, que tinha conquistado o coração do mundo como um ícone pop, era para agora um membro da realeza, vivendo num grande castelo suíço com vista para a beleza serena do Lago Genebra. Era como algo saído de um sonho, e o mundo não conseguia parar de falar sobre isso. Mas a vida no palácio não era propriamente o conto de fadas que todos esperavam. A mulher de espírito livre que antes iluminava os palcos com fatos macaco brilhantes, via-se agora presa numa teia de rígidos protocolos reais. Cada aparição pública, cada palavra dita, tinha de estar alinhada com tradições e etiquetas centenárias que pareciam mundos distantes da sua vida anterior. A liberdade que tinha como estrela pop foi substituída por uma pressão constante para se conformar a regras que não lhe eram naturais, fazendo-a questionar se esta vida real era realmente aquilo com que tinha sonhado. Frida explicou uma vez numa entrevista de 1993 a um jornal suíço que a estrutura da vida aristocrática era completamente diferente de tudo o que já tinha conhecido. A sua nova realidade estava repleta de títulos complicados, jantares formais e obrigações sociais intermináveis, que pareciam um mundo distante das luzes do palco a que estava habituada. O círculo social do príncipe Heinrich não era nada parecido com o mundo de onde Frida era originária. Os estúdios de gravação e as salas de espetáculos onde prosperou já não existem. Em vez disso, os seus dias eram agora preenchidos com galas de caridade, funções diplomáticas e eventos formais. Embora Heinrich fosse muito respeitado nos círculos reais, tinha certas expectativas para sua mulher, e estas não deixavam muito espaço para a liberdade criativa que ela conheceu com os ABBA. A energia vibrante de que ela desfrutava em palco, onde se podia expressar através da música e da performance, parecia agora estar a mundos de distância. Frida, antes livre para seguir a sua paixão, viu-se a ter de se adaptar a um papel mais restrito na família real, que não lhe permitia ser a mesma artista que já foi. Mas nada poderia ter preparado Frida para a decepção que surgiu em 1998. O seu mundo desabou quando a sua filha, Anneliese Lotta, perdeu tragicamente a vida num acidente de viação em Nova York. Anne, que tinha apenas 30 anos, não era apenas sua filha. Era a confidente mais próxima de Frida, a pessoa que estava sempre lá para a ajudar e que realmente compreendia os altos e baixos da sua vida extraordinária. Anne sabia o que era testemunhar a transformação da sua mãe de uma criança de guerra numa sensação pop, eventualmente, numa princesa. O seu vínculo era profundo e inabalável, tornando a perda ainda mais devastadora. Frida ficou com uma enorme sensação de vazio que nenhuma quantidade de fama ou títulos reais poderiam preencher. A perda de Anne atingiu Frida com mais força do que qualquer um poderia imaginar. Afastou-se dos olhos do público, passando a maior parte do tempo na solidão tranquila da sua casa na Suíça. O mundo glamuroso que antes a rodeava, desde os acontecimentos reais à sua antiga vida de estrela pop, parecia distante e sem importância. Até os seus deveres reais, que antes exigiam a sua atenção, pareciam triviais quando comparados com a imensa dor que ela carregava. Durante este período incrivelmente difícil, Frida encontrou uma fonte inesperada de conforto em alguém a quem nunca pensou recorrer: Benny Andersson. Apesar dos anos de tensão e do passado complicado, Benny entrou em contato com ela. Compreendia a pressão única de viver sob os holofotes, uma pressão que ambos conheciam muito bem. A história partilhada de ambos nos ABBA proporcionou a Frida uma ligação que não conseguiu encontrar na sua vida real. Não era o mesmo que a adoração pública ou a grandeza da sua vida como princesa, mas naqueles momentos de silêncio, era exatamente o que ela precisava. No início de 2000, Frida já tinha desaparecido completamente dos olhos do público. Tornou-se uma presença rara no mundo que antes a adorava. A mulher que enfrentou a rejeição durante a guerra, conquistou o mundo da música e casou com um membro da realeza, encontrou consolo na privacidade. Fez aparições ocasionais em eventos relacionados com os ABBA. Mas, na maior parte do tempo, ficou no seu tranquilo santuário suíço, longe das câmaras e das expectativas do mundo. Embora Frida se tenha afastado dos holofotes, o legado dos ABBA continua a brilhar intensamente.
E se pudesse experienciar a magia do ABBA de uma forma que nunca imaginou? Uma nova era de música e tecnologia. O percurso do ABBA ao longo dos anos tem sido nada menos que incrível. Desde a sua ascensão ao estrelato nos anos 70 até se tornar uma influência duradoura na música e na cultura pop, o grupo deixou um poderoso legado. Embora se tenham separado em 1982, foi em 1974 que uma banda sueca se apresentou no Festival Eurovisão da Canção, perante o público, e finalmente separaram-se em 1982. A sua música continuou a conectar-se com fãs de diferentes gerações. Mas em 2021, os ABBA provaram que o seu legado era olhar para o futuro. Nesse ano, os ABBA lançaram Voyage, o seu primeiro álbum em 40 anos. Foi um grande negócio tanto para os fãs como para o mundo da música. O álbum recebeu elogios, lembrando a todos o som intemporal dos ABBA. Mas o que fez com que o regresso dos ABBA se destacasse não foi apenas a música. Foi a forma como a partilharam. Introduziram um tipo totalmente novo de experiência de concerto com os ABBA Voyage, uma residência em Londres, onde os seus avatares digitais, os avatars, atuavam ao lado de uma banda ao vivo. A tecnologia por trás disto demorou 7 anos e 175 milhões de dólares a ser desenvolvida, utilizando a captura de movimento e efeitos especiais para fazer com que os seus avatares parecessem mais jovens. Este concerto é diferente de tudo o que as pessoas já viram. Os avatars de Benny, Björn, Agneta e Frida são tão realistas que é difícil acreditar que não estão mesmo ali à sua frente. A banda passou um mês com fatos de captura de movimento para garantir que as suas atuações parecessem o mais reais possível. O resultado é um espetáculo inovador que mistura os mundos real e digital de uma forma surpreendente. Desde a abertura em maio de 2022. O ABBA Voyage já vendeu mais de 1,3 milhões de bilhetes e tornou-se uma sensação global. Fãs de mais de 140 países viajaram milhares de quilômetros para fazer parte deste novo capítulo da história dos ABBA. Para muitos, o concerto foi uma viagem emocional, trazendo de volta memórias da juventude e reconectando-os à magia dos êxitos clássicos dos ABBA. A banda fez uma aparição surpresa durante o primeiro aniversário em 2023. Acenando à multidão enquanto seus avatares se apresentavam no palco, criando um momento inesquecível. O concerto decorreu numa arena especialmente concebida perto do Parque Olímpico Rainha Isabel, em Londres, construída para criar a melhor experiência possível para o público. Todos sentiram uma ligação com a música, potenciada pela tecnologia de ponta, mas ainda assim repleta da emoção crua de uma performance ao vivo. Com uma banda ao vivo de 10 elementos, efeitos visuais incríveis e uma equipe de até 200 pessoas. Cada detalhe do concerto reúne-se para o tornar numa experiência inesquecível. Os avatares não só tocam os antigos êxitos, como também os dão vida de uma forma nova e emocionante. Cada apresentação é única, porque é moldada pela energia do público e pela atmosfera do local. Pessoas de todas as idades, desde fãs de longa data dos ABBA a gerações mais jovens que descobrem a sua música pela primeira vez, estão a reunir-se para celebrar o legado da banda de uma forma totalmente nova. Apesar do sucesso esmagador dos ABBA Voyage, a banda deixou claro que as atuações ao vivo tradicionais não estão nos seus planos. Chegaram mesmo a recusar uma oferta de 1 bilhão para uma digressão mundial. Embora os seus avatares não se apresentem fora da arena dos ABBA Voyage, a experiência que proporcionam continua a expandir os limites da música ao vivo de uma forma verdadeiramente inovadora. Como acha que a fama moldou a dinâmica da relação de Benny e Frida? O que acha que poderia ter sido feito de diferente para salvar a sua história de amor e a magia original dos ABBA? Partilhe conosco as suas ideias na seção de comentários. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever para mais. Além disso, clique no próximo vídeo apresentado no ecrã. Você vai gostar!